No ano em que a imigração japonesa completa 110 anos no Brasil, a família Kimura de Maringá tem quase 100 anos, completa quase 100 anos no Paraná, aqui no Brasil também. Então vamos conhecer um pouquinho da história. Eu tive o prazer de conhecer o Memorial Kimura, que é um museu que eles construíram na propriedade em Floriano, distrito de Maringá. A partir de agora vamos fazer uma viagem ao passado. No ano em que a imigração japonesa no Brasil completa 110 anos, vamos mostrar a trajetória de uma dessas famílias. Os primeiros imigrantes vindos do Japão chegaram no país em 1908. A viagem começou no porto de Kobe e terminou 52 dias depois, no porto de Santos, em 18 de junho de 1908. Vieram 165 famílias, exatas 781 pessoas, que foram trabalhar nos cafezais do Oeste Paulista. Nos anos seguintes não foi diferente, inclusive após a Primeira Guerra Mundial. Em 1920, o destino de uma família em especial mudaria para sempre. Estou falando dos Kimura. E nós fomos até a propriedade da família no distrito de Floriano, em Maringá. Seu Mário Kimura nos contou um pouco da história de superação na cidade. Os primeiros anos na floresta chamada Maringá. Que não era cidade, era tudo mato naquela época, né? Vieram do Japão para Santos também, como a maioria dos japoneses? Santos, é. Parece que foi em 1920, né? Atracaram no Porto de Santos. Depois eles foram para o estado de São Paulo. Meu avô e minha avó são da mesma província no Japão, que é Nagasaki, né? Então, eles vieram como os outros imigrantes, chegaram em Santos, foram para as fazendas do interior de São Paulo, fazendas de café. E aí eles se conheceram e como eram famílias, as duas famílias eram católicas, desde a introdução do cristianismo no Japão, aí eles tinham tinha essa afinidade religiosa, né? Então eles começaram a se casar muito entre eles, assim, né? Os Kobatas e os Kimuras. A cidade de Maringá só existia o Maringá Velho, né? Onde tem o Colégio Santa Cruz, então tem aquela capela, tem aquela outra construção do lado em frente à capela, e tinha lá um bar, hotel e mais nada. Antes de vir para essa região, meu avô chegou na colônia Esperança, que era uma colônia de japoneses católicos. Antigamente, em Arapongas. Depois que eles vieram aqui para essa região, né? No passado, o lote de 35 alqueires era cultivado com café. Além disso, era a sede da promissora Olaria Floresta. Meus pais vieram para cá justamente para abrir o sítio, plantar café e tocar a cerâmica como as terras que tinham a argila. Então eles aproveitou para fazer também, não só plantar o café, mas aproveitar justamente para uma outra atividade, né? A produção da cerâmica. A produção da cerâmica era feita de tijolos para construção de casas, né? E chamasse também outro ladrilho, né? Que era justamente para fazer o terreiro para secagem de café. Mais para frente comecei a trabalhar com caminhão, né? Puxar barro, lenha para... E para cerâmica? E a procura era bastante? O pessoal procurava para comprar Era bastante cerâmica? Porque na época não existia muita cerâmica aqui, né? Tudo que produzia, vendia. O seu pai, ele tinha essa experiência de produzir esse tipo de... Não tinha nada. Então foi contratado uma pessoa lá em Jataizinho, onde se concentrava a cerâmica na época, né?
Então contratou-se uma pessoa lá justamente para vir ajudar para tocar a cerâmica. O sítio também preserva a primeira escola rural de Maringá. Acreditem. O meu pai tinha uma visão do seguinte, que o importante seria justamente ter uma escolaridade, né? Então, por isso, ele pegou e construiu a escola, conseguiu chamar um professor de São Paulo para ministrar as aulas aqui, né? O divertimento na época, o que era o divertimento? Ou não tinha divertimento? Na época não tinha divertimento. E mais para frente fizeram um campo de futebol aqui, né? O time chamava Lavourinha. Tem a fotografia tudo gravada aí, né? Então os domingos o divertimento do povo era futebol. Hoje você conheceu um pouquinho desse pedacinho do passado, que mensalmente recebe centenas de pessoas. No próximo programa vamos mostrar as relíquias expostas no casarão de 7 quartos. São mais de 280 metros quadrados repletos de objetos. Você também vai saber por que os Kimura saíram do Japão e por que escolheram o Paraná como moradia. Ah, também vai saber a história desse senhor. E ele não era japonês não, hein? Era russo. Aí, que coisa linda esta reportagem, mostrando essas relíquias, esses pertences do povo do passado, esses objetos que estão aí nesse museu, nesse memorial, para a gente poder contemplar e recordar o passado, viu, Kleber? Amaro, é muita coisa que tem guardada aqui. Tem muitos museus que não tem o que a família Kimura tem guardado, preservado aqui nesse sítio de 35 alqueires que fica no distrito de Floriano, em Maringá. Eu confesso que eu me emocionei quando eu entrei dentro daquela escolinha ali. Deu para sentir mais ou menos o que as crianças da época sentiam. Um ambiente com mais calor, então e com muita coisa bonita mesmo. Então deu para ter lembranças dessa época que essas pessoas moravam aqui na região. Coisa de simplicidade, da roça, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui no Agroband. Um quadro desse retrata todo esse sentimento que os nossos telespectadores gostam de assistir o Agroband para sentir também, né? Ao ver uma imagem dessa, ainda mais a gente que vê pessoalmente, né, Kleber? E a cartilha Caminho Suave, hein? Essa aí quem é que não estudou ela já, hein? Você que está em casa, aposto que ou você ou algum avô seu ou pai seu estudou nessa cartilha conhecida aí, a Caminho Suave. Mas é assim, com essa bela reportagem, a gente encerra mais um programa, mais um Agroband, e feliz por mostrar essa trajetória dessa família. Agradecer a Rosângela, o seu Mário, o seu José, o pessoal que acolheu com muito carinho a gente aqui na propriedade e nos concedeu esses relatos, essas entrevistas que a gente acabou de mostrar aqui no Agroband. E agora, Kleber, para a gente finalizar o programa com chave de ouro, vamos àquele quadro que tem grande audiência, porque fala do coração, fala das histórias dos nossos pioneiros, das famílias que ajudaram a colonizar a nossa região. Com certeza. E dessa vez a gente volta ao distrito de Floriano, o distrito de Maringá, e a gente mostra a segunda reportagem da família Kimura. A gente entrou aí no casarão de 7 quartos, quase 300 metros quadrados, que abriga um museu com milhares de peças históricas que fazem parte da história do Paraná. Mais uma vez aterrissamos no sítio da família Kimura, em Floriano, distrito de Maringá.
Um local que guarda muitas riquezas que fazem parte da história do estado. A maior parte dentro deste casarão de 7 quartos e quase 300 metros quadrados. Mas vamos deixar ele por último. Agora você vai conhecer alguns objetos usados por estes pioneiros na década de 40, quando o café era o ouro verde do Brasil. São serras, pilão, balanças, torrador de café. O que dizer então deste ralador de mandioca? Tudo guardado numa tule antiga. Dezembro de 1947 viemos para Maringá e viemos diretamente aqui para o sítio. E aqui no sítio simplesmente só tínhamos, o meu pai tinha construído a casa e aberto aqui uma parte da mata aqui só. Aberto uma parte aqui da mata. É, porque aqui era uma mata fechada de tudo. Já no escritório da propriedade estão objetos milenares encontrados por seu Mário ao longo dos anos. Foram dos primeiros moradores da região. A gente tem essa população de 6.000 anos, que eram de povos caçadores e coletores. Depois a gente tem uma população dos índios Caingangue de 3.000 anos. A gente tem a presença dos caboclos, né? E depois da companhia, né? Melhoramentos. Então, quando meu pai quis organizar o museu, na verdade ele queria mostrar que essa região já tinha sido povoada muito antes da vinda, né, das nossas famílias. Enfim, o casarão, onde por muitos anos viveram os patriarcas da família Kimura, Sangoro e Natsu. Essa casa estava abandonada e nós tínhamos muita acervo guardado, então resolvemos fazer museu, né? Conta a história de Maringá e contar como é que foi o início da cidade aqui. os objetos que o povo usava naquela época, né? E por que eles vieram do Japão? Então, do Japão por causa... a família do meu avô, eu sei muito que vieram por perseguição. Porque além de católicos, de cristãos, e o cristianismo era proibido no Japão, eles também eram miscigenados, porque meu trisavô era russo, na verdade. Então eles sofriam perseguição religiosa e racial. Então eles até passaram por algumas ilhas de Nagasaki, né? Nagasaki é um arquipélago, e depois acabaram imigrando para o Brasil. E esse meu trisavô, que é russo, chegou a vir para o Brasil também, só que faleceu no interior de São Paulo. Neste local onde eles criaram os 10 filhos, encontramos muitas fotos antigas, móveis, máquinas de escrever e equipamentos de contabilidade, lampiões, lamparinas, esta máquina de costura de pedal, uma coleção de ferros de passar roupa. E quem visitar o museu vai encontrar relíquias como esse fonógrafo, esse gramofone e também essa vitrola corda com mais de 70 anos que o seu Mário Kimura vai tocar pra gente aí. Vamos ver se ela funciona, seu Mário. Olha só. E que relíquia esses equipamentos musicais de época, não é mesmo? E nessa viagem ao passado a gente também se deparou com muitas revistas, livros e em especial com essa cartilha aqui, ó, que você de casa vai se identificar com certeza. É a Caminho Suave, que tem quase 50 anos aí de existência.
Hoje você conheceu uma pequena parte do Memorial Kimura, um verdadeiro tesouro histórico guardado com muito carinho por quem sabe a importância da história na formação de uma sociedade justa e bem-sucedida. Particularmente eu gostei muito de fazer essa reportagem, não conhecia o Memorial Kimura, esse museu que fica na zona rural de Maringá. O Amari é um museu que ele tem de tudo que você pensar relacionado ao campo, desde objetos utilizados aí na colonização, no campo, na época de café, a moedas, a essa vitrola que a gente viu que está em perfeito estado aí de funcionamento, funciona muito bem. Então são muitas... A cartilha também, essa cartilha que faz parte da história de muitas famílias, né? Caminho suave. É verdade. Quem não é que não estudou com essa cartilha, né? O Amari, agradecer em especial a Rosângela, o seu Mário, o seu José e toda a família que nos receberam lá de braços abertos. O pessoal é muito gente boa, tão de parabéns mesmo, Mário. Eu gostei bastante de fazer essa reportagem. E é emocionante para nós também, né, Kleber, produzir esse quadro aqui no Agroband. Muito bom demais.